Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 27 a 31. Neemias, capítulo 12, versículo 27 a 31. Glória a Deus. Hoje o tema é a organização do serviço religioso, que diz assim a palavra do Senhor: e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltério, aludes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gigal, e dos campos de Gibeá e Asmaveté, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do montouro. Versículo 43 agora. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, estamos no tema do livro de Neemias, um estudo sobre o livro de Neemias, e o tema hoje é a organização do serviço religioso. Já vimos que Neemias, desde o começo, ele veio com uma missão a Jerusalém. Zorobabel veio primeiro, reconstruiu o templo. Depois veio Esdras, reconstituiu o culto. Depois veio Neemias e restaurou os muros e as portas. E agora, pastor? Agora precisa haver um culto e uma festa de comemoração. Por quê? Porque Neemias não somente restaurou os muros e as portas de Jerusalém, como restabeleceu o ministério levítico. Assim puderam os sacerdotes reiniciar as suas atividades nas festas. E uma das primeiras festas que houve foi a festa da dedicação. Seria uma festa de inauguração, ou reinauguração. Agora que tudo estava pronto, não se poderia fazer uma festa de inauguração com os muros quebrados. Só se faz uma festa de restauração e reinauguração quando tudo está pronto. Por isso Neemias esperou terminar tudo. E aí, antes de fazer essa festa, ele constituiu uma ordem de serviço religioso, aonde ele constituiu os sacerdotes, os levitas e todos que trabalharam ou trabalham até hoje na casa do Senhor. E a celebração foi marcada pela alegria, louvor e cânticos e ações de graças ao Senhor e a sua infinita misericórdia. E visto que nós acabamos de ler, a alegria foi tanto, a festa foi tanto, que o seu barulho dava de ouvir nos arredores da cidade. Para quem só se lamentava, para quem estava lá no palácio de Artaxerxes, e veio Ananias e falando bem assim: não dá para festejar,
porque a nossa cidade está destruída. E agora a cidade está restaurada, então vamos nos alegrar. E fizeram uma grande festa, aonde, antes dessa festa, Neemias restaurou a organização do serviço religioso. E quando eu vejo a restauração, eu vejo em primeiro lugar, meus irmãos, os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Foi a primeira vinda. Quando o rei liberou a primeira vinda, veio Zorobabel e sacerdotes vieram junto. Zorobabel veio com a intenção de quê? Restaurar, reconstruir o templo. No capítulo 12 do livro de Neemias tem início com uma relação dos sacerdotes que vieram a Jerusalém, juntamente com Zorobabel. Como se sabe, foi esse abnegado servo de Deus que liderou o primeiro grupo dos exilados judeus que, autorizados pelo rei Ciro o Grande, deixou a Babilônia rumo à cidade santa. Zorobabel incentivou a reconstrução do templo, restabeleceu a adoração a Deus. Mas observe, só foram admitidos como ministro do altar e os que puderam comprovar a sua descendência levítica. Não foi qualquer um que foi aceito no serviço religioso, na liderança. O povo saiu, ficou cativeiro 70 anos. Alguns se misturaram. Alguns levitas que eram da descendência de Arão se misturaram, voltaram com uma linhagem misturada. Não mais levita nato, mas levita misturado. Não puderam fazer parte da reconstrução do templo. Pastor, e o que aconteceu com esses que estavam misturados? Se tornaram os samaritanos. Por isso que os judeus e os samaritanos não se davam. Por quê? Porque essa intriga, essa briga, essa picuinha começou quando Zorobabel começou a reconstruir o templo. Todo mundo queria ajudar na reconstrução do templo, mas Zorobabel falou bem assim: só trabalha no templo quem é da linhagem levítica. Mas eu sou da linhagem levítica. Não, você está misturado com Ciro. Você tem sangue sírio, você tem sangue da Síria, você tem sangue babilônico. Você não é puro, precisa ser puro. E aí alguns muitos ficaram de fora. E aí se revoltaram porque não puderam fazer parte do trabalho do Senhor. Aí trazendo para os nossos dias, meus irmãos, só faz parte, Deus só aceita trabalhar na casa do Senhor uma pessoa pura, não com o coração misturado. Ou você é do Egito, ou você é levita. Ou você é cristão, ou você é incrédulo. Mistura, Deus não aceita no trabalho do Senhor. Quando nós vimos isso acontecer, isso nos ensina que o ministério cristão deve ser um exercício exercido por aqueles que realmente foram chamados por Deus. Nós vimos que os que vieram com Zorobabel, só relembrando, veio 3 voltas. A primeira volta do povo, a primeira vinda do povo, o primeiro povo que veio com Zorobabel, com autorização do imperador Ciro. Depois a segunda libertação foi sob liderança de Esdras, para ensinar a lei. Zorobabel veio reconstruir um templo, mas o que adianta templo se não tem sacerdote e escriba para nos ensinar a lei? Então por isso que logo depois que Zorobabel reconstruiu o templo, veio Esdras para ensinar a lei. Mas o que adianta ter templo, ter lei
e os muros estão quebrados. Eu já falei que uma igreja sem muro, uma igreja sem limite, uma igreja sem porta, é uma igreja onde não adianta você ensinar, porque o pecado entra e sai. Agora, quando Anani chegou lá para Neemias e disse: não adianta nós estarmos com o templo, não adianta nós estarmos com o extra lá e nós não termos muros, nós não termos autoridade. Por que autoridade, pastor? Porque os juízes, as autoridades, os anciões sentavam na porta da cidade para discutir a lei, para julgar a lei, e as portas estavam queimadas a fogo. Olha a situação da cidade de Jerusalém. Olha a situação da autoridade da lei social e espiritual de Jerusalém, queimadas a fogo, aonde o inimigo podia entrar e sair. Você conseguia alguma coisa, o inimigo vinha lá e tomava de você. Pastor, mas é só reconstruir as portas e os muros. Aí Deus manda, através de Neemias, reconstruir os muros e reconstruir as portas. Pronto, agora está tudo fechado, agora estamos protegidos, agora tudo que nós plantar dentro fica para nós. Agora é momento de comemorar. E aí vem a festa da dedicação, na qual estamos falando hoje. Só que para nós fazer um culto, precisamos não só restaurar o templo, não só restaurar a lei, não só restaurar os muros, mas restaurar o serviço religioso interno também. Onde é que estão os sacerdotes? Onde é que estavam os levitas? Onde é que estava quem trabalhava, quem podia trabalhar e quem era para trabalhar? Neemias começou a colocar tudo em ordem de novo. Quando nós vimos, aí nós vemos o sacerdote. O primeiro foi o sacerdote, o ministério sacerdotal. Quem que era o sacerdote? Olha só, meus irmãos, os descendentes de Levi tinham os sacerdotes como a missão de representar, só me atrapalha esse óculos, de representar diante de Deus. Deveriam eles, portanto, ser santos e irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. Neemias restaurou, Neemias colocou, Neemias chamou os sacerdotes, Neemias foi atrás da linhagem que era para sair os sacerdotes. Todos os sacerdotes eram levitas, porque vinham da linhagem de Levi. Pastor, mas todo levita, nem todo levita era sacerdote, mas para ser sacerdote tinha que ser levita, porque saía do levita. É que nem eu digo assim: para ser um pastor, você tem que passar pelo diaconato. Quem não sabe fazer o trabalho de diaconato, nunca vai conseguir chegar a um pastorado. Por que, pastor? Porque todo sacerdote precisa ser levita. É da linhagem. Nenhum sacerdote consegue ser sacerdote se não passar pelo leviato, pelo leviato dos levitas. Quando eu vejo a linhagem levita, eu vejo várias funções: tornar possível a mediação entre o povo e Deus. Esse era o trabalho do sacerdote. Que mais, pastor? Fazer expiação pelos pecados da nação, ensinar a lei, queimar incenso e cuidar do castiçal e da mesa dos pães da propiciação. Esse era o trabalho do sacerdote, não dos levitas. Pastor, mas como é que eu conseguia? Qual que eram os requisitos para chegar ao ministério sacerdotal? Se eu sou da linhagem levítica, sim, pois é, mas para mim chegar ao sacerdócio, para mim chegar a uma liderança, para mim chegar a um trabalho na casa do Senhor, que era o trabalho religioso, qual eram os requisitos? Nós vamos ver na Bíblia. Eles tinham a obrigação de estar sempre puros, sempre prontos para serviço entre Deus e o povo, de dia e de noite. Isso quer dizer integralmente.
A Bíblia diz também que no plano divino deveria haver um representante responsável e qualificado que pudesse ser consultado toda vez que surgisse necessidade. Esse era o trabalho do sacerdote. Quando eu vejo nos tempos patriarcais, o chefe da família ou da tribo operava como sacerdote, representando a sua família diante de Deus. Por isso a Bíblia diz que o marido é o sacerdote da casa. Que mais, pastor? Foram assim considerados Noé, Abraão, Isaac, Jacó. E os filhos de Arão eram sacerdotes, a não ser que tivesse sido excluído por qualquer incapacidade legal. Mas olha que tipo de incapacidade. O candidato ao sacerdócio no Antigo Testamento, ele devia passar por um rígido critério, processo de aprovação. Não era bem assim: pastor, mas eu sou da linhagem levítica, eu tenho direito. Não, mas não é bem assim. Nem todo que era da linhagem levítica podia ser levita ou sacerdote. E eu vou provar pela Bíblia. E aí nós vamos trazer para os dias de hoje, porque nós precisamos aplicar nos dias de hoje. A Bíblia não é para ser lida e deixada lá atrás. A Bíblia é para ser lida e aplicada aqui. Vamos lá. Na atual dispensação também somos sacerdócio real de Cristo. Portanto, aquelas exigências que nós vamos ver agora da antiga aliança aponta para hoje. Abra a Bíblia, Levítico capítulo 21, versículo 17. Abra a Bíblia, capítulo 21 de Levítico. Levítico 21 e versículo 17. Que diz assim a palavra do Senhor. Olha só, presta bem atenção. Se tiver uma caneta, rasura aí. Que diz bem assim, ó. Fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará. Viu? Tinha que ser perfeito. Qual é o tipo de deformidade, pastor? Como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver um pé quebrado, ou quebrada de mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impirges, ou que tiver testículos quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, ou sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pão do nosso Deus, da santidade, de santidade das coisas santas poderá comer, porém ao véu não entrará. Está vendo? Onde é que ficava o véu? O véu ficava no lugar santo, para o santo dos santos. O véu ficava no altar. Esse tipo de pessoa não podia ir no altar, não podia trabalhar. Que mais, pastor? Portanto, falta nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Meu Deus, pastor, o que está acontecendo? Eu pergunto para os irmãos hoje, o que está acontecendo? Por que Deus permitiu que líderes ou pessoas que estão a fazer o trabalho de levitas, que não é só cantor? Vocês vão ver que o trabalho de levita abrange muitas áreas.
Muitas das vezes as pessoas dizem, eu sou levita só porque canta, mas o levita não trabalhava só no canto. O levita trabalhava cortando madeira para o altar. O levita trabalhava preparando o sacrifício. O levita trabalhava carregando todas as sujeiras para fora. O levita trabalhava protegendo o tabernáculo. O levita trabalhava lavando as roupas do sacerdote. O levita trabalhava em muitas das funções. O levita trabalhava adorando a Deus também. O levita trabalhava também carregando os móveis do santuário. Pastor, mas era sacerdote que fazia isso. Sacerdote não é levita? Mas agora, por que lá no capítulo 21 de Levíticos, Deus começa a fazer uma restrição para o trabalho religioso? E nós vamos entender, aplicando nos dias de hoje, por que Deus proibiu? Não podia ser cego. Por que isso? Eu faço uma pergunta. Uma pessoa sem visão consegue enxergar alguma coisa? Como é que um cego vai conseguir sacrificar, levar o sangue lá no Santo dos Santos? Como é que o cego pode ir? Eu estou falando do cego literal. Agora vamos falar do cego espiritual. Quantas pessoas adoram, quantas pessoas fazem coisas para o Senhor, quantas pessoas vêm na igreja, quantas pessoas querem fazer algo, querem estar na frente, mas são cegos espirituais, não enxergam nada, não acreditam em nada, estão aptos, mas estão cegos, capacitados de conhecimento até o pescoço. Anéis de formatura não falta mais nos dedos, entendeu? Quando falta dedo na mão, já estou colocando os dedos no pé, mas visão não tem nada. Quando se perde a visão de Deus, perde-se o foco. Eu postei uma matéria sobre João Batista lá, quem leu sabe o que é perder o foco. Quando se perde a visão, perde-se o foco, os objetivos nobres do reino, e principalmente perde a direção. Quem não tem visão não tem direção. Quantos hoje estão trabalhando para o Senhor, estão até liderando igreja, mas não tem visão? Tu vai falar com um tipo de pessoa desse? A visão dele é só terra, a visão dele é só prédios, a visão dele é só templos, a visão dele é encher a igreja, mas não converter a igreja. A visão dele é outra. São cegos. E Deus falou, não chegará diante do altar cegos. Qual foi o outro? Versículo 21, versículo 17 a 21 diz, não podia ser coxo. O que é coxo, pastor? Coxo é um aleijado, defeituoso físico, como tal, possuía dificuldade para andar. Irmão, como é difícil você trabalhar com uma pessoa coxa espiritualmente. Como é ruim você trabalhar com uma pessoa assim. Como é ruim você ver um coxo liderando, um coxo trabalhando, um coxo liderando uma igreja, um coxo liderando uma multidão. Não existe. Deus falou que não é para trabalhar, deixar coxo na liderança. Quando eu vejo isso, possuía dificuldade para andar. Um coxo espiritualmente é aquele que oscila, que não possui estabilidade espiritual. O coxo é aquele assim, ó, um aleijado literal, ele anda assim, não anda? Vamos supor, um aleijado, alguns até dependem de muleta. Pois é, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Ele é uma pessoa que oscila espiritualmente. Uma pessoa dessa, Deus falou, não coloca no altar. Por que, pastor? É aquele tipo de pessoa que dentro da igreja é crente e lá fora é o incrédulo. É aquele tipo de pessoa que não dá para acompanhar ele. Por quê? Porque ele não tem um andar perfeito.
ele tem um andar defeituoso. Espiritualmente, Deus não quer pessoas aleijadas liderando. É ruim. Quando nós vemos Elias, se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O coxo, ele não tem firmeza. Tu pode ver, ele não consegue sair correndo com firmeza. Se ele começa a sair correndo, ele cai. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter firmeza. Que é uma prova. Hebreus 12:13 diz: farei veredas direita para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. A palavra de Deus, ela cura o teu problema de aleijadura espiritual. A palavra de Deus, ela cura um aleijado. Quando eu vejo Deus falando para Moisés, mais uma qualidade, ele disse que não podia ter nariz chato. Ainda bem que o meu é comprido. Mas o que é um nariz chato, pastor? Por que não podia ter nariz chato? A aplicabilidade aqui é interessante. O nariz chato poderia impedir uma perfeita funcionalidade espiritualmente. Ter nariz chato significa não sentir mais o cheiro de Cristo. Ter problema no nariz é ter problema no olfato. Não cheiro mais espiritualmente. Não cheiro mais o cheiro do Cristo. Eu perdi o olfato para as coisas espirituais. Imagina agora um sacerdote ou um líder está lá na adoração, aonde ele tinha que preparar aquelas negócios que eram oferecidos, aqueles perfumes, imagina ele não ter sensibilidade no seu nariz. Que tipo de perfume? Era para ser o puro, era para ser o melhor para Deus, e o cara estava com problema no seu olfato. Quando eu vejo Deus falar, não quero nariz chato, Deus também falou no versículo 17 a 21, não podia ter membros demasiadamente compridos. Ô pastor, agora não. Não podia ter perna comprida. Não podia ter nariz comprido. Não podia ter língua comprida. Não podia ser exagerado. Aquela pessoa que tem perna comprida é aquela pessoa que não consegue esperar os outros. Sabe? Tem um que anda um pouquinho mais devagar, o outro. Entendeu? Aquela pessoa que tem a boca grande é aquela pessoa que não consegue guardar segredo. Por exemplo, se eu falo uma coisa para você e eu pergunto, guarda segredo, não fala para ninguém. No outro dia eu estou sabendo pela boca de outro. E aí como é que eu vou saber? Não é uma pessoa de confiança. São pessoas com membros demasiadamente alongados. Isso prejudica numa liderança. Quando eu vejo uma pessoa com a língua demasiadamente comprida, aí entra a fofoca, aí entra com calúnia, aí entra um monte de coisa. Quando eu vejo uma pessoa com os olhos demasiadamente grandes, é aquela pessoa que cobiça, aquela pessoa que tem inveja, é aquela pessoa que é zoiudo. E Deus falou, esse tipo de pessoa não pode trabalhar no altar. Vai ter problema. Quando eu vejo figura com exagero do desequilíbrio, o crente deve ser centrado e equilibrado nas coisas, espiritualmente também falando. Pode estar relacionado aos membros do corpo, e eu citei alguns aqui. Outra coisa que Deus falou no versículo 17 a 20, não podia ter o pé quebrado. Está vendo quanta coisa num versículo só? Só na vida dos líderes, só na vida da liderança religiosa.
que cabe todos nós, que todos nós somos sacerdócio de Cristo, todos nós somos levitas da casa do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós for fazer algo para o Senhor, dá uma olhada espiritualmente na tua vida, para ver se não tem nenhum problema, para ver se não tem nenhuma fratura, nenhuma aleijadura, nenhum alongamento. O que Deus quis falar com o pé quebrado, pastor? É como pregarão se não forem enviados. E como está escrito, quão formosos são os... Como é que um pé quebrado pode ser formoso, pastor? Como é que um pé quebrado pode sair, pregar o evangelho? Está quebrado, vai ter que ficar parado em casa, pé engessado. Uma pessoa com o pé quebrado, o crente deve estar sempre pronto e preparado para anunciar as boas novas de salvação. Além de não poder ter o pé quebrado, tinha que untar os seus pés em azeite, para que onde pisasse, ficasse a sua marca. O sacerdote, além de não poder ter pé quebrado, ele tinha que ter o pé dele mergulhado no azeite, porque aonde ele entrava, aonde ele andava, ficava a sua marca. Aí eu faço uma pergunta para você: que tipo de marca nós estamos deixando? Marca de azeite? Azeite representa o Espírito Santo. Aonde você anda está deixando uma marca. Que tipo de marca você está deixando no teu trabalho? Que tipo de marca você deixa lá na tua casa? Que tipo de marca o teu pé, que diz conduta, que diz como você anda, que diz a direção onde é que você anda, está deixando na tua vida, para quem está vindo atrás de você? O sacerdote, o trabalho sacerdotal, ele não podia ter pé quebrado, e além do pé estar perfeito, tinha que ser pés ungidos. A Bíblia diz em Miqueias 2:10, diz assim, levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Cuidado, se você sentou, às vezes você pode estar com fratura no pé. Peça para o Senhor te curar espiritualmente. Peça para o Senhor restaurar esse membro, que é a tua forma de caminhar na casa do Senhor, tua forma de caminhar nesse mundo. Levanta. Por que, pastor, levantar? Porque não é aqui o nosso descanso. Muitos têm parados, muitos têm se acomodado. Por quê? Porque esse mundo, ele destrói. Você sabia que o sacerdote não podia andar com sandália? Você sabia que o tabernáculo não tinha piso? Você sabia que o tabernáculo era chão batido? E o sacerdote, ele tinha que se lavar, trocar de roupa, tudo para entrar no tabernáculo, porém os pés continuavam em contato com o chão. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas a Bíblia diz que nós temos que viver todo dia nos purificando. Por quê, pastor? Estamos em contato com esse chão, e esse mundo jaz no maligno. Pastor, e o que está em contato com esse chão, irmã Marivone? Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios: esteja calçado os pés na preparação do evangelho da paz, sem a qual ninguém verá Deus. Esteja calçado, para que o teu pé não pise em espinhos. Quantos saíram para o deserto descalço? Quantos estão saindo fazer a obra do Senhor descalço? Quantos querem fazer a obra do Senhor descalço? Quantos querem louvar ao Senhor descalço? Querem pregar descalço? Querem testemunhar descalço? Querem evangelizar descalço? Querem ser um cristão descalço, irmãos? Você vai quebrar o pé. Você vai pegar uma areia quente. Quer saber como é que é a areia quente? Vai pedir para Moisés, que ele deve ter ficado algumas horas na frente da sarça ardente, descalço. Peça para ele a hora de você chegar no céu: e aí, Moisés, como é que foi a experiência lá na frente da sarça ardente, naquele sol quente do deserto? Outra coisa que Deus pede: não podias ter mão quebrada.
Oh, pastor, o que a mão representa? A mão representa o quê? A mão é símbolo de trabalho. A mão é símbolo de trabalho. E Deus falou: eu não quero ninguém trabalhando na obra do Senhor com a mão quebrada. Ninguém. As mãos na Bíblia representam o trabalho, nossas ações, nosso serviço para Deus. O sacerdote tem que ter mão forte e hábeis para o trabalho. Espiritualmente, as mãos têm um valor fundamental. Quando ungimos o enfermo, nós usamos a mão. Quando oramos por alguém, nós usamos a mão. Quando consagramos alguém, nós usamos a mão. Quando cumprimentamos alguém, nós usamos a mão. Quando eu vejo o povo adorando a Deus, nós vemos usar a mão. Para quem que você tem usado a tua mão? Você sabia que teve pessoas na Bíblia que usou a mão para ferir, para enganar, para apunhalar, para tirar vidas? Mão quebrada. Hebreus 12:2 diz bem assim, 12:12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O que deu na tua mão? Por que hoje você não consegue mais adorar a Deus? Por que hoje você não consegue interceder mais por alguém? Por que hoje você não consegue mais abençoar alguém? O que deu com a tua mão? Deus não aceita você fazer algo para Ele se você espiritualmente está com a mão quebrada. A mão do trabalho é aquele problema que você é um cristão, mas não quer fazer nada para Deus. Não quer se envolver nos trabalhos, não quer se envolver em nada. A tua mão deve estar quebrada. Porque só não trabalha quem tem problema. Quem tem saúde quer trabalhar. Só não quer trabalhar quem não tem saúde. Quem está com a mão quebrada, quem está com o pé quebrado, quem está cego. E o que está acontecendo com a tua mão? Por que ela não quer mais trabalhar na obra do Senhor? Pastor, cansei. Está dando bursite, está dando ir. Deus fala para você em Hebreus 12:12. Torna a levantar a tua mão cansada. Por quê? Porque eu te sustento. Eu te sustento. Está cansado, eu sei. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, não tem problema. Mas tem de bom ânimo. Levanta que eu te sustento. Eu te seguro. Tu só vai precisar levantar. O peso do teu braço vai estar na minha mão. Fica tranquilo. Torna a levantar. Torna a levantar aquela mão que você sempre tinha ela no trabalho e agora você deixou ela parada. Por quê? Quebrou, pastor. Deus é Deus de restauração. Torna a levantar essa mão. Torna a levantar aquela mão que você abençoava, orava. Torna a levantar aquela mão. Por quê? Porque pessoas com mão quebrada Deus não aceita trabalhar. Pastor, em Levítico 17:20 diz bem assim, não podia ser corcovado. O que é uma pessoa corcovada, pastor? Uma pessoa corcovada é uma pessoa corcunda. Nós vemos que Jesus mandou lá em Lucas, se não me foge a memória, lá em Lucas 13, versículo 12, uma mulher dentro da igreja. Não era uma pessoa de fora, irmã Eli, era uma mulher dentro da igreja, uma crente, uma cristã, mas tinha sua vida escravizada com uma doença satânica. Ela andava assim, E quantos hoje trabalham para o Senhor assim, querem adorar ao Senhor assim, só pensando nas coisas da terra, só pensando nas coisas daqui dessa vida. Ei, por que tu não olha para cima? Uma pessoa dessa, Deus não aceitava trabalhar no altar. Por quê? A visão é para cima. A visão é lá em cima.
Olha só como é que é conversar com uma pessoa que a visão é da terra. Quer ver? E aí, vamos fazer alguma coisa? Não vai dar. Por quê? Aqui tem uma luta, aqui tem um problema, aqui tem uma pedra, aqui tem um buraco, aqui tem uma latinha, aqui isso, tem aquilo. Não, aqui tem minha família, aqui tem outro, aqui tem uma doença, aqui tem isso aqui, não vai dar, não vai dar. Vamos para a igreja, não vai dar também, aqui estou cansado, aqui estou com dor, aqui estou aqui, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ei, está na hora de tu pegar e olhar para cima. Pastor, e o que acontece com quem olha para cima? Tu já vai falar com o irmão Abraão. Ele vai dizer assim: não consigo contar as estrelas, assim será a tua descendência. Nós temos que olhar para cima para ver a quantidade de bênção que Deus tem para nós. Senão tu só vai ficar olhando no chão. E Satanás vai ficar contente, porque enquanto tu não olha para cima, ele te mantém olhando para baixo, cabisbaixa, baixa estima, desvalorizado, humilhado. Deus quer que tu olhe para cima, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a diferença de quem olha para cima. Pastor, mas eu não consigo mais olhar para cima. Ei, chama Jesus. Ele vai falar bem assim: ó, ei, ser curado. Olha agora. Olha para cima. E na mesma hora a mulher se levantou. Agora eu posso até beijar meus filhos. Agora eu posso até abraçar minhas irmãs. Agora até eu posso segurar um caderno certinho. Agora eu posso até cantar do lado da pessoa que está do meu lado. Antes eu não conseguia cantar. Por quê? Porque eu estava assim, a pessoa estava assim, não dava. Andaram dois juntos se não tiver de acordo. Agora dá, agora estou do ladinho. Consigo até andar bonito. Consigo até ser um Shekinah, altura. Lindo e maravilhoso. Por quê? Porque eu não sou corcundo. Eu não olho para o chão. Deus não queria isso. Não podia ser corcundo. Salmo 141:8 diz: os meus olhos te contemplarão. Isso só é para quem olha para cima. Corcundo não consegue olhar para cima. Por isso que Deus não queria que esse tipo de pessoa trabalhasse no serviço religioso. Outra coisa, não podia ser anão. Pastor, anão é anão, não podia ser anão. Anão não podia trabalhar no serviço do levirato ou no serviço do sacerdote lá no templo. Por quê, pastor? Olha só, anão fala daquele que não se desenvolve, não cresce como os outros crescem. Anão é aquele raquítico ou desnutrido na fé. A vida do homem ou da mulher de Deus tem que ser de constante crescimento, desenvolvimento e progresso. Agora imagina uma pessoa trabalhando para o Senhor, anão espiritualmente. Todo mundo sai, todo mundo vai para frente, e ele nunca desenvolve, fica sempre ali, sempre ali. Por quê, pastor? Porque não consegue crescer. Mas não consegue crescer por quê? Ou ele não se alimenta, ou ele só come besteira, e o alimento que faz crescimento não está comendo. Entendeu? Anão Deus não usava. Por quê, pastor? Porque anão não conseguia nem chegar. Como é que eu vou ordenar um sacrifício no altar, se o altar é mais alto que eu? Como é que eu vou carregar uma ovelha, se a ovelha é maior que eu? Quantas pessoas anã espiritual nós temos hoje? Por que não se desenvolve? Porque anão não quer crescer. É que nem o povo de Israel saiu, quer ficar no deserto, não quer assumir a terra prometida, quer ficar ali. Não, agora eu sou cristão, agora eu sou crente, agora estou bem, está bem nada, filho. Ou você cresce, senão você vai ficar não. Um crente é não, você vai ver todos os teus companheiros, todas as suas companheiras crescendo espiritualmente, e você ali patinando no mesmo lugar. Por quê? Porque você não quer crescer. Não quer crescer, e eu vou provar porque você não quer crescer. 1 Pedro 2:2 diz bem assim, ó: desejei afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Sabe o que é leite racional? Entendeu? Não falsificado, para que por ele vedes e
crescemos. Olha só. Desejei afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Sabe uma criança novamente nascida? Não é mais como uma radaça, porque a radaça já está na mamadeira. Mas uma criança que nasceu, recém-nascido, ela quer peito. Ela quer aquele leite, o puro, não falsificado. Trazendo para os dias espirituais, nossos dias, tem muita gente hoje nascendo de novo, aceitando a Jesus com leite falsificado. Uma palavra falsificada, uma palavra que não dá vitamina, uma palavra que vai levar à morte. Em questão de meses a pessoa está fora da igreja de novo. Por quê? Mas o apóstolo Paulo, ali, ele fala bem assim: desejei afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, aquele que tu tem consciência, aquele que tu sabe o que tu está bebendo, entendeu? Aquela comida que tu sabe que é boa, porque tem comida que só te dá dor de barriga. Nem toda comida te alimenta. Tem comida que é besteira, tem comida que é comida. Nem toda comida te alimenta, te dá sustento. Por exemplo, uma gelatina não vai te sustentar. Um pudim não vai te sustentar. Um sorvete não vai te sustentar. Você precisa de quê? Feijão. Você precisa de arroz. Você precisa de leite. Você precisa de polenta. Você precisa de coisa forte. Entendeu? Pastelão. Você precisa dessas coisas fortes. Leite. Não Coca-Cola. Calma lá. Entendeu? Leite que sustenta. Você sabe que o leite sustenta. Então esse é o alimento racional. E você se alimentando disso aí, você vai crescer. Vai crescer. Quando eu falo lá em Lucas 2:52, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Jesus não foi um anão, ele cresceu. Espiritualmente também, porque a Bíblia diz, e crescia na graça e no conhecimento. E em estatura, 3 tipos de crescimento. Tem gente que só quer crescer no conhecimento, quer se tornar intelectuais, e hoje nós estamos cheios de intelectuais dentro da igreja, menos pessoas cheias de graça. Hoje nós estamos com pessoas a nível, meu Deus, 2 metros de altura, sim, mas anão espiritual. Jesus cresceu na graça, no conhecimento, em estatura. E nós precisamos fazer um equilíbrio ali, irmão. Por quê? Porque nós não podemos ser demasiadamente compridos em certos membros. Então, não posso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. Crescer na graça, no conhecimento e estatura espiritual e carnal. Quando eu vejo Deus dar mais alguma coisa, Deus falou bem assim, ó, não podia ter belida no olho. O que é belida no olho, meus irmãos? Não sei se é catarata, eu não sei. Eu sei que, pelo que a enciclopédia me dá, belida é uma mancha embranquecida na córnea do olho que impede a visão. Imagina um sacerdote, imagina um levita liderando a casa do Senhor com problema na visão. Quantos nós temos hoje trabalhando na obra aí, trabalhando nas igrejas, e não consegue mais enxergar realmente o que é pecado e o que não é? Não consegue mais enxergar realmente o que é o certo e o que é o errado. Estão com problemas de visão. Nós temos um sacerdote Eli, que os filhos se prostituíam dentro da casa do Senhor. E o problema de visão desse sacerdote levou a Deus não mais falar com ele. Teve que falar direto com Samuel. Teve que mandar Samuel falar com ele. Por quê? Estava ficando cego
dentro da casa do Senhor. Estava criando carnes, estava criando belina. E isso diz que o sacerdote tem que ter uma visão limpa e clara para ver todo o ataque do adversário e as necessidades do povo. Olha o que Deus fala para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 18 de Apocalipse. Aconselho que compre colírio, para que unjas os olhos e veja. Porque o pastor daquela igreja não estava mais vendo nada, e por isso a igreja estava morna. Agora imagina você receber uma carta de Deus, dizendo bem assim: ei, eu te aconselho a usar colírio nas suas vistas. Entendeu? Por quê? Porque tem muita coisa que não é que você está deixando de enxergar, é que você não está enxergando mais mesmo. Tem muita coisa que é pecado e você não está mais enxergando como pecado. E Deus te aconselha hoje a lavar as tuas vistas espirituais com colírio, para tirar essa carne, para você ver. Se lembra do Geazi, do profeta? O profeta lá olhou: meu Deus, olha os soldados sírios aqui, vão matar nós todos, meu Senhor. E aí lá vem o profeta e diz bem assim: ô Deus, abre os olhos desse moço. Uma pessoa que tem belina nos olhos não consegue enxergar mais o exército de Deus a nosso favor. Só consegue enxergar o exército da Síria. Só consegue enxergar luta, só consegue enxergar provação, só consegue enxergar gigante, só consegue enxergar as muralhas de Jericó. Não consegue enxergar mais o exército de Deus a nosso favor. Não consegue mais. E aí o que dá? Deus não queria que uma pessoa dessa trabalhasse no templo. Por quê? Porque não ia enxergar mais nada. Ia tolerar muita coisa errada dentro da igreja, ia tolerar muita coisa errada dentro da família, ia tolerar muita coisa errada no ministério, ia tolerar um monte de coisa. E Jesus, ele simplesmente escreveu uma carta e mandou o apóstolo João mandar as igrejas da Ásia. E uma das cartas foi a igreja de Laodiceia. E ele disse: ei, sabe por que está assim a tua igreja morna? Eu aconselho-te a lavar as tuas vistas com colírio, que aí tu vai enxergar. Lê lá Apocalipse 3. Abre lá, Apocalipse 3 e 18. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Bem alto. Olha a situação desse líder, olha a situação desta igreja na qual as vistas tinham belina. Olha aqui, ó, eu aconselho-te, 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os olhos com colírio, para que veja. Situação da igreja: ouro da terra, vestes da terra, que as vestes da terra é nudez. Você pode olhar hoje, entendeu? Hoje o povo não está mais preocupado em se vestir, eles estão preocupados em se despir. Estão perdendo a decência, as mulheres estão perdendo a decência, os homens estão perdendo a decência, e querem achar ruim quando falam. Não, estão perdendo a decência. Apocalipse 3 e 18 tá. O problema dessa igreja é morna. Compre de mim vestes, para que você não fique mais nu. Compre de mim ouro, para que você não se apegue mais nos prazeres dessa terra. E compre de mim colírio, para que você comece a enxergar o que é certo e o que é errado. Porque você não está mais enxergando. As tuas vistas espirituais estão com problema. E eu sei o que é problema de vista. Dá dificuldade para ler, dá dificuldade para ver.
Mas espiritualmente também a gente fala assim, dá dificuldade para ver, pastor, mas tu não está enxergando? Pois é. Não está vendo? Pois é. Problema de vista. E aí o que acontece com uma igreja dessa? Ela fica morna. E uma igreja morna, Deus vomita. Nem Deus não gosta de coisa morna. Mateus 6, 22 e 23 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ei, o que está acontecendo com o teu corpo? Está tenebroso? É problema nos olhos. Se o teu corpo está sendo luz, as tuas vistas espirituais estão boas. Cuidado, porque muitas das vezes a gente põe a perder alguém por causa da nossa visão espiritual. Se a nossa visão espiritual está boa, o corpo é luz, está na Bíblia. Se a visão espiritual está com problema, o corpo está com problema. Vamos para frente? Salmo 119, 18 diz bem assim o salmista: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Isso foi o salmista que falou. Não podia ter sarna, pastor. Não podia ter sarna. O que a sarna faz? Imagina agora, um líder lá, eu estou falando de líder sacerdote, mas isso envolve todos os levitas. Todos os levitas, todos os sacerdotes, toda a igreja, entendeu? Imagina um camarada com sarna, o cara lá no altar, cantando e se coçando. E tem muita gente hoje, que quer fazer a obra do Senhor, mas só sabe coçar. Só sabe coçar. Sabe quem coça? É aquele que não tem nada para fazer. Vive coçando, 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 coçando. Sarna. Entendeu? Não quer trabalhar, não faz nada, mas está coçando. Deus não queria sarnento no altar. Senão ele não teria escrevido isso aí. Outra coisa que Deus também não queria era pessoas que não podiam ter impígias. O que é impígias, pastor? Impígias são erupções cutâneas na pele, ou seja, manchas salientes da pele. O sacerdote deve ser imaculado, ou tentar ser. Tentar ser uma pessoa pura, não com manchas, feridas, entendeu? Ele tinha que ser puro. Quando ele ia fazer o trabalho dele, ele não podia ter imundícia. Somos referência para este mundo podre, mas não podemos apodrecer junto com o mundo. No final, para nós encerrar, a irmã Ellen se prepara. Esse estudo eu vou terminar na terça que vem, porque tem muita coisa para falar. O sacerdote não podia ter, olha só, irmão, isso é Deus tá falando, não é eu não. Ele não podia ter os testículos quebrados. Pastor, mas isso está na Bíblia, está na Bíblia. E você é muito maduro de saber que uma pessoa com problema no testículo, ele é infértil. Ele não gera filhos. Entendeu? E Deus não podia, Deus não queria, Deus não quer pessoas que não geram filhos. Pessoas que não geram filhos. Se você for ver Timóteo, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo 1 e 2, ele diz bem assim, ó: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aí eu pergunto para você, tem filho na fé já? Já ganhou uma alma para o Senhor? É estéril? Ou já gerou filhos espirituais? Não adianta nós trabalhar com pessoas, ou ter pessoas trabalhando, fazendo a obra do Senhor, mas que não querem, não podem, não dá para gerar filhos, não geram filhos, não produz. E a Bíblia diz bem assim, ó, em João 15:16, não me
não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vendes e deis frutos. Essa é a diferença. Deus não quer ninguém com problema de esterilidade. Deus não quer ninguém com problemas que não dê frutos. Deus precisa de pessoas que geram filhos na fé. Deus precisa de pessoas que geram filhos na fé. Quando eu vejo pessoas que geram filhos na fé, nós vemos o sacerdote, o ministério sacerdotal, nós vemos que ele precisava apresentar-se com roupas puras e brancas, não com roupas manchadas. Quando nós vemos o sacerdote trabalhar, ele tinha que ter adornos perfeitos. Ele deveria ser totalmente consagrado. O que é totalmente consagrado? Ele tinha que ter a sua mão suja de sangue do sacrifício. Devia ser totalmente consagrado, seguir as prescrições, como diz o culto. Não mudar o sistema do culto, cobrir-se de maneira discreta quanto à sua nudez. Está vendo o que o levita tinha que fazer? Não era de qualquer maneira que ele apresentava o culto, não era de qualquer maneira que ele cultuava a Deus, não era de qualquer maneira que ele adorava, que ele ministrava, não era de qualquer maneira. Ele tinha que vestir-se de maneira discreta. Ele deveria ser o que menos chamasse atenção. Quando nós vemos, ele tinha que privar-se de contaminação com a morte, doença e sexo. Aí nós vemos o trabalho da carne, como tem se levantado nos últimos dias. Para quê? Para derrubar líderes. Por quê? Escandalizando os líderes, escandaliza a igreja inteira. E eles tinham que estar protegidos. Tendo estado na presença de Deus, tinha que se refletir para o povo a santidade, a majestade e a beleza de Deus. Ele tem que estar na presença de Deus, e tinha que refletir a presença de Deus para o povo. Para nós encerrar, ele tinha que falar de Deus em favor, tinha que falar a Deus em favor do povo. Ele tinha que ser a ponte do povo com Deus. Ele tinha que ser o Moisés, que qualquer coisa que acontecia com o povo, ele tinha que subir o Monte Sinai para apresentar as queixas. E ele tinha que descer o Monte Sinai com as respostas, independente se ele gostava ou não. Ele tinha esse encargo para fazer. Conclusão, tinha que elevar o povo até o padrão de Deus, e não trazer Deus aos padrões do povo. Esse era o trabalho do sacerdote. Ele tinha que levar o povo ao padrão de Deus. Nós vamos adorar a Deus nesse momento. Irmã Ela estará adorando a Deus. E você sabe que é levita, sabe que trabalha na casa do Senhor, sabe que Deus tem algo na tua mão para fazer, e não é qualquer coisa, é um trabalho com muita responsabilidade. Mas você sabe que Deus, Ele colocou mandamentos e normas, regras e disciplinas para que nós obedecêssemos. Senão, como é que nós vamos adorar a Deus? Como é que nós vamos servir a Deus? De que maneira nós vamos cultuar a Deus? Para que Neemias fizesse aquela festa, aquela inauguração dos muros, primeiro precisava restaurar o culto, primeiro precisava restaurar a organização religiosa. Aleluia. Adore o nome do Senhor nesse momento. Porque muitas das vezes Deus nos chama para adorar o nome do Senhor, e só queremos adorar no tempo de alegria. Tempo de tristeza, tempo de luta, ela não adora. Não, Deus chama levitas que adoram em tempo de alegria, em tempo de luta não também. Rejeita oração, oração é alimento, E é lei de racional. Nunca vi um justo sem resposta,
ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Se servirmos ao Senhor do jeito que Ele quer, a glória de Deus desce. Quando Ele sente A alegria do Senhor vai ser ouvida pelos vizinhos. Aleluia! Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eu tenho certeza que a tua mão não está quebrada. Então adore o nome do Senhor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Entenda, essa mensagem não é para te destruir, é para te aperfeiçoar na presença do Senhor. Quando Ele fica em silêncio, É porque está trabalhando. Deixa Deus curar o teu pé. Deixa Deus curar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fica em suas mãos, é hora de vencer. Vai lá. Então louve, aleluia. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, Louve. Não importa, louve. seu louvor invade o céu. Sabe por quê? Olha só. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou.